qual é o primeiro momento, o que deve ser assim restringido, ou o que deve ser evitado, e também o que deve ser priorizado na elaboração, na montagem do cardápio e na prática da alimentação infantil? Tornou-se cotidiano no meio infantil, seja por influências ambientais, do marketing das indústrias alimentícias ou até mesmo dos próprios responsáveis, o alto consumo de alimentos industrializados. Estes, por muitas vezes, são calóricos, ricos em sal, gordura, açúcar, devendo então o seu consumo ser restrito. Além de que, para os escolares sem patologias associadas, ou seja, aqueles que não têm doenças, esses alimentos podem ser servidos ocasionalmente, desde que não tome o local de uma refeição principal ou com melhor valor nutricional. Ou seja, na hora que forem perguntar às crianças, vocês querem levar o que para a escola hoje? Um biscoito recheado ou uma fruta? Claro que muitas vezes as crianças vão preferir o biscoito recheado. Então, compare com alimentos de melhor valor. Você quer levar o quê? Uma fruta? Um iogurte natural? Um suco natural? Vamos deixar realmente esses produtos industrializados para serem servidos ocasionalmente. Evitem frituras, alimentos processados, enlatados, embutidos, de preferência alimentos naturais. Aqueles feitos em casa são sempre de melhor valor nutricional. Pais, é importante, tenham na geladeira frutas, verduras, produtos lácteos de melhor qualidade, pois assim vai ser mais fácil que os seus filhos aceitem. Embora que, Caroli Carvalho, nutricionista com quem estamos conversando, embora que o alimento industrializado tenha atualmente um apelo muito grande. Enfim, as propagandas, as publicidades, as motivações de consumo em massa, né, acabam, de certa forma, induzindo estas crianças. Mas cabe também aos pais, principalmente aos pais, a orientação. A orientação para que o alimento natural, o alimento caseiro não é sinônimo de alimento de má qualidade, não. E nem é depreciativo para um aluninho em sala de aula ou na hora da merenda trazer de casa e mostrar aos seus colegas o seu alimento natural. Um erro que ocorre bastante é a questão realmente dos pais. Por eles disserem, não, eu não tenho tempo, ou quererem algo mais prático. Até mesmo o convívio dentro de casa da oferta deles, os pais escolhem alimentos de péssima qualidade. Preferem aqueles processados, já cozidos, tudo porque eles justificam não tenho tempo. Eu não tenho tempo para levar meu filho na escola, eu vou ter tempo para fazer a alimentação dele, eu vou ter tempo para priorizar o que é saudável para ele, embora muitas vezes ele saiba o que é importante. Caroli Carvalho, enquanto isso, a indústria de todinhos agradece, né? Vamos a mais uma pergunta aqui no programa Nutrição e Saúde, na edição desta terça-feira, dia hoje, 7 de abril de 2015. Quais os malefícios podem ser causados com uma alimentação inadequada? A alimentação inadequada atua como fator de risco a diversas patologias, contribuindo para a obesidade, câncer, desnutrição, além de que pode prejudicar o desenvolvimento cognitivo e físico da criança. Com isso, as crianças deixam de crescer, têm atraso mental, retardo em alguns elementos, precisando realmente ter uma alimentação adequada. Nossa conversa hoje, o tema alimentação na idade escolar, com a presença da nossa amiga nutricionista Caroli Carvalho. Nesse momento, Caroli, é importante nós também chamarmos a atenção para o que fazer para com que os pequenos se adaptem a uma alimentação mais saudável. É necessário que os pais estimulem as crianças a uma alimentação adequada. E esse estímulo deve ser de forma gradual e deve ser também se tornando uma rotina. Se eu pegar uma criança e oferecer, por exemplo, um suco de maracujá hoje, para uma criança que não costuma tomar, se ela for provar daqui a uma semana, ela nunca vai se acostumar àquele sabor daquele suco de maracujá. É importante, oferecer hoje, não gostou? Daqui a 2 dias, ofereça de novo. Além de que você pode utilizar alguns recursos. Por exemplo, o meu filho não gosta de comer alface.
Se você sabe que ele não gosta de comer a folha de alface, vamos procurar alguma coisa que ele goste, por exemplo, um sanduíche, e colocar o alface dentro do sanduíche, porque misturando com alguma coisa bem aceita, se torna mais fácil dessa criança aceitar certos alimentos. Além de que é importante que os pais também consumam, porque não adianta mandar os filhos comerem determinado alimento se nem eles mesmos consomem. Caroli Carvalho, quero lembrar que o 3271-1520 está à disposição, né, Tiago Nery? Está liberada a linha para você que está em casa, que queira contribuir, colaborar com o programa Nutrição e Saúde. É só ligar, fazer sua pergunta, que Caroli que está à sua inteira disposição. Neste momento da sua fala, Caroli, eu lembrei rapidamente um caso caseiro, familiar lá. Tínhamos nós um parente que não comia cebola de jeito maneira. Até que então apareceu o liquidificador, né? Até hoje ele come cebola sem saber. Esse é um problema. É um recurso, né? É um recurso, mas que ao mesmo tempo é um problema. Sim. Porque o que a gente vê? Não, vamos recorrer a um liquidificador para a criança comer a cebola. Tá, ela está comendo a cebola, mas aí como é que ela vai se acostumar ao gosto da cebola? Que ele se dissolveu totalmente no resto das preparações. Então vamos trocar, já que é para estar, vamos cortar bem pequenininho, mas que a criança consiga sentir a textura, consiga sentir o sabor, mesmo que ele não seja tão forte. Mas a criança também tem que reconhecer o sabor de uma cebola, assim como outros alimentos. Sim. Claro, meu filho não come de jeito nenhum. Ele se vê ele mesmo pequenininho, ele tira, ele separa, por algum recurso. Separa. É. Então, nesse caso, se assim, é melhor realmente passar no liquidificador para que ele não fique com a carência nutricional. Agora, sempre prefira moer, picar, amassar. É os recursos que as crianças realmente consigam ter contato com o alimento. E só para deixar o assunto bem coloquial, bem caseiro, está aí aquele instrumento da cozinha que é para trabalhar o alho, né? Como é que é o nome daquele aparelho que faz o amassador de alho, né? É um bom instrumento para auxiliar. Bom, mais perguntas aqui, Caroli. Quais os cuidados que os responsáveis devem ter para montar a lancheira dos filhos? Porque nós estamos aqui dando dicas na elaboração da alimentação na idade escolar. Os cuidados devem contemplar atributos como acessibilidade financeira e física, sabor, variedade e cor. A alimentação, como eu disse anteriormente, deve ser atrativa. Para as crianças que vão levar o lanche na lancheira, mães, vamos comprar aquelas lancheiras térmicas porque elas protegem mais o alimento. A mesma coisa, não vamos ter tantos sucos industrializados, vamos preferir o natural. O suco natural, se ficar dentro de uma garrafinha normal, vai ficar quente, vai perder nutrientes. Vamos comprar uma garrafinha térmica. Na lancheira, não deve estar tudo junto, o suco, o biscoito, a fruta. Deve ter cada coisa embalada separadamente, seja no Tupperware ou seja no papel filme. Agora, elas não devem ter contato direto com os outros alimentos ou com a própria lancheira. E é importante, higienizem as lancheiras, porque muitas vezes eles utilizam a própria lancheira para guardar tudo, fica aquela sujeirinha, aquele restinho de biscoito, aquele suquinho que derramou, e nisso vai ter contaminação microbiológica. Caroli, uma pergunta curiosa aqui neste momento da sua explicação. Nós vivemos num momento em que as distâncias, né, exigem a utilização de mais tempo. Então eu pergunto o seguinte, entre a elaboração deste lanche, em torno de 2 a 3 horas antes do horário de recreio, horário para ser feita a degustação dessa alimentação, isso implica em perdas de nutrientes, principalmente a questão de suco natural, esse período todo de 2 ou mais horas, ele acaba perdendo alguma consistência? Nisso sempre há alguma perda. Agora vai depender se essa perca vai ser significativa ou não. Por isso que no caso do suco eu disse a lancheira térmica, como se fosse a garrafinha térmica para garantir uma melhor qualidade. Se for levar um iogurte, vê se na escola chegava o professor e perguntar: tia, existe uma geladeira ou existe alguma coisa que eu possa colocar o lanche dessa criança? A lancheira térmica também é importante porque se meu filho vai levar uma fruta, aí se eu for deixar uma fruta em qualquer canto, com o calor do sol, por exemplo, uma banana,
A banana vai ficar escura, vai ficar mole, vai perder Porque nem certas todas as qualidades. escolas possuem refrigeração suficiente, né? Tanto para acomodação em sala de aula, quanto também na sua cozinha, né? Por isso que a gente sempre enfatiza lancheira térmica, Sim. porque consegue preservar melhor esse alimento. Caroli Carvalho, agora diga uma coisa, quais os principais erros, vamos tentar abordar erros dos responsáveis na elaboração da alimentação infantil? Fazer com que a criança coma tudo o que está no prato é um erro que geralmente acontece. Temos que lembrar, a capacidade da criança da ingestão de alimentos é menor do que a nossa. Não podemos fazer um prato muito cheio e colocar para a criança comer. A mesma coisa, não estabelecer horários, ou deixar a criança comer assistindo televisão, ou correndo, ou andando, ou fazendo alguma outra atividade. A atenção deve sempre estar voltada ao alimento. Se eu chegar assim, meu filho está brincando na rua, correndo que só, e eu chegar, ei, vamos para casa agora, temos que comer, está na hora de comer. Também não é assim. Se você sabe, seu filho está brincando, ele vai ter interesse nenhum por se alimentar naquele momento. Então vamos também tentar se adequar um pouquinho. Carlinhos, daqui a 15 minutos venha para casa porque é importante que você faça a refeição. A refeição não deve ser algo obrigatório. Menino, coma que eu vou te dar um brinquedo. Se você comer a verdura, por exemplo, mais tarde você vai tomar um sorvete. Não devemos compensar nossas crianças. Porque é o seguinte, se eu como criança, eu sei que se eu fizer birra, se eu não quiser comer tal alimento, o almoço, maninha vai querer me dar um danoninho, porque ela não vai querer me deixar de barriga vazia. Aí eu como meu danoninho, aí eu compro meu pipos, eu como tal coisa. E assim vai todos os alimentos industrializados que não têm uma qualidade nutricional. Meus amigos e minhas amigas, o assunto não se esgota por aqui. A gente vai voltar em outro momento abordando esse tema e ampliando outros detalhes no dia a dia, no ambiente da elaboração na idade escolar. Caroli Carvalho, sua despedida, sua assinatura, seu endereço, né? Eu trabalho em Macaíba, na rua Largo Cônego Estevão Dantas, na clínica Cardiovida, e em Natal, na rua Campos Sales, no Cardiocentro.